Quem diria, rapaziada? Quem diria que em pleno 2025 estaríamos aqui novamente para falar do Sr. Morant, né? O Sr. Ja Morant, né? Mas falar assim, a gente esperava que a gente ia falar positivamente do Sr. Ja Morant, que o Sr. Ja Morant estava fazendo uma excelente temporada, estava ali para ser na corrida de MVP, o cara que se recuperou, que deu a volta por cima, tá ligado? Quem diria que estaríamos aqui para falar do Ja Morant, mas para falar negativamente desse cara. Novamente, um cara que, na minha opinião, não tem mais jeito. Com certeza vocês já sabem, já estão carecas de saber, ou a menos calvo de saber, né? Porque a calvície tá pegando geral aí, tá? A molecada tá embaçada, ficando calvo aos 20 anos de idade. Mas o Ja Morant foi suspenso, né, por um jogo por conta de que ele foi uma conduta contra o seu próprio time, né? Contra o seu próprio time. Após o Sr. Morant fazer um jogo de 8 pontos, um aproveitamento totalmente pifo, e aí você pergunta, pô, mas ele se machucou, não deixaram ele jogar, assim como ele tava falando, né, dando a entrevista pra ele, perguntaram pra ele, pô, mas o que você achou do jogo da rotação? Falou, não, pergunta lá pros técnicos lá. Não sei o que, pergunta lá pros técnicos lá, tá ligado? Eu tô até gaguejando pra falar, mas assim, eu acho que um cara que fosse uma estrela do calibre dele, que recebesse 40 milhões de dólares ali, né, por temporada, um cara do calibre dele, se ele fosse jogado ali colocado para jogar 15 minutos, 10 minutos, tivesse uma atuação dessa, com certeza a gente teria que chegar na comissão técnica e perguntar, pô, mas o que tá acontecendo, Sr. Ja Morant, né? O que tá acontecendo, Sr. Ja Morant? Não, o que tá acontecendo, comissão técnica? Por que vocês não estão colocando o Sr. Morant para jogar? Mas não, rapaziada, o Sr. Morant jogou 31 minutos. O Sr. Morant jogou 31 minutos e fez 8 pontos. 8 pontos, 40 milhões. O Sr. Ja Morant, a cara do Memphis Grizzlies, o cara que era para ser o líder, né? Mas que aparentemente não está conseguindo já tem alguns anos aí, né? Simplesmente não é uma coisa que a gente teria que exigir muito de Ja Morant, porque a gente tá falando de Ja Morant. A gente sabe do potencial dele. Mas o problema dele tá aqui, ó. Tá aqui dentro. Ah, mas que não sei o que, trocaram o técnico ali, né, do Ja Morant, ele ficou muito chateado, porque era o técnico que tava com ele desde lá no começo do Memphis Grizzlies e tal. É a NBA, meu parceiro. É a NBA, já não é de hoje já que acontece isso aí, né, que vão trocar peças ali, vão trocar o seu companheiro de equipe, vão trocar os técnicos, vão trocar todo mundo. Isso aqui é a NBA. Bom dia, Ja Morant, você está na NBA. E digo mais, senhor Ja Morant, né, se eles trocaram o técnico, é culpa sua. Sim, é culpa sua. É culpa sua, cara. De tudo aquilo que você fez no passado, tá refletindo agora. Então, se trocaram um técnico, é culpa sua. É culpa sua. Então, agora não adianta você reclamar, cara. Tô falando aqui como se ele fosse me ouvir, né? Mas, enfim, fica aqui o meu desabafo pra um cara de muito potencial que tá, mais uma vez, jogando a vida dele fora, né? Vocês lembram do vídeo que eu fiz há uns anos atrás, onde eu falei que a gente precisava falar sério sobre o Ja Morant, né? Voltando àquele caso das armas, que ele foi lá e postou vídeo com arma, aí ficou suspenso, aí depois voltou, postou de novo e ficou suspenso, e aí ele queria pagar de gangster e não sei o que lá, e na verdade ele é um verdadeiro gangsta, né? Porque ele não viveu a real vida louca que outros jogadores da NBA viveram, como por exemplo o Patrick Beverley, como por exemplo o Caron Butler, que teve sua casa invadida pela SWAT, como por exemplo o Steve Francis, né? Steve Francis ele foi um drug dealer, né? E como eu explico tudo o que aconteceu com esses caras lá nesse vídeo. Inclusive tem um vídeo também onde eu falo que de 3 caras que saíram do gueto, que saíram de situações de extrema vulnerabilidade, tá ligado? Que saíram das ruas e se tornaram estrelas da NBA, tá ligado? Porém, rapaziada, a diferença é que todos esses jogadores aí, né, que se tornaram real gangsters, né, ali antes de entrar pra NBA, todos esses jogadores, eles tiveram uma infância sofrida, mas não o Sr. Morant, não. O Sr. Morant, ele teve uma infância de Carlton Banks, né, ele sempre estudou nas melhores escolas, teve a família ali por perto pra apoiar. Então ele não tinha motivo algum pra fazer isso, a não ser o hype, né? É por isso que eu fico bolado com o hype. Não, é o hype. I'm a gangsta e não sei o que, faz comemoração de arma e não sei o que lá. Rapaziada, larga disso aí, na moral, mano. Eu tô falando isso aqui de novo porque eu tô muito bolado com o Ja Morant, cara. Muito bolado mesmo.
porque eu fico bolado quando pessoas desperdiçam o potencial, mano, tá ligado? Tanta gente querendo, tanta gente que queria essa chance aí, tá ligado? E agora a gente fica nesse dilema aqui, né? Porque o Ja Morant já cumpriu sua suspensão, né? Ficou um jogo fora contra o Toronto Raptors. Ele voltou no outro jogo, fez 18 pontos, mas com um aproveitamento pifo, né? Acho que foi 8 de 15, 0 de 4 nas bolas de 3. Aproveitamento bem abaixo do que a gente esperava de Ja Morant. E agora fica aí, o que vai ser de Ja Morant, né? Tá todo mundo falando de troca, né? Vamos trocar Ja Morant, vamos mandar Ja Morant para o Toronto Raptors, vamos mandar Ja Morant para o Houston Rockets, vamos mandar Ja Morant para o Minnesota Timberwolves, para o Boston Celtics, para o Miami Heat. São esses os times mais falados aí no momento, mas de que adianta você enviar um cara que, beleza, a gente sabe do potencial dele dentro de quadra, mas o que adianta você ter esse cara e ao mesmo tempo tá pegando um problema pra você, né? Um cara que tinha tudo pra ser um líder, que tinha tudo pra ser o rosto da NBA. O que adianta? Será que vale a pena o Houston Rockets olhar aquele time redondinho, um time de jovens talentos ali, um time bacaninha, que não começou a temporada muito bem, mas que tá se ajustando? Você acha que vale a pena colocar o Ja Morant ali pra que acontecer tudo e tudo de novo? Será que vale a pena vamos ver um outro time aí, pro Boston Celtics, que basicamente vai entrar numa reconstrução aí? Será que vale a pena pro Boston Celtics apostar nisso? Será que vale a pena pro Miami Heat? Talvez vale um pouco a pena, mas aí você vai colocar Ja Morant junto com o Pat Riley. Pat Riley, não vai dar certo. Definitivamente não vai dar certo. E a gente fica nessa questão aqui, rapaziada. O Ja Morant acabou se tornando uma estrela superestimada, que é o que acontece. Ninguém quer o cara, velho. Ninguém quer o cara. Pode juntar aí, rapaziada, tirando os highlights. Se eu perguntar pra você sobre o que o Ja Morant é lembrado na NBA, tira os highlights. Você lembra de algum jogo histórico assim do Ja Morant que ele fez? Alguma corrida pra playoff histórica que ele fez? Alguma corrida pra MVP que ele fez? Não. O que fica quando a gente pensa no Ja Morant? É suspensão, é arma, o cara não sabe ser um líder, tá ligado? É triste, cara. Isso é realmente triste. Mais uma vez, o Ja Morant nunca esteve numa corrida de MVP, nunca conseguiu passar da segunda fase dos playoffs com o time. Ele ganhou aquele prêmio de novato do ano que ganhou porque o Zion tinha se machucado. Eu vou deixar isso bem claro aqui, que ele ganhou porque o Zion tinha se machucado, né? A única temporada boa do Ja Morant, assim, vamos dizer, uma temporada onde a gente olhou pra ele e falou, puta, mano, esse cara aqui, daqui a alguns anos ele vai ser gigantesco, ele vai ser a cara da NBA, com certeza vai ser MVP, vai levar um time a um título, foi naquela temporada de 2022, onde ele teve médias aí de mais de 27 pontos por jogo. É daquilo ali que a gente lembra, um bom momento de Ja Morant, porque a partir dali foi só ladeira abaixo, era bagulho de arma, suspensão, não sei o que lá, e a gente viu um outro Ja Morant crescendo, tá ligado? Com um ego que ele realmente não precisava. Então a gente resume o Ja Morant como isso, mano. O ego acima das habilidades, tá ligado? Polêmicas acima das habilidades. Polêmica acima dos resultados. Esse é o Ja Morant, infelizmente. E aí a gente entra naquele mérito que eu falei lá no outro vídeo. Que eu torci bastante pro Ja Morant dar a volta por cima, tá ligado? Daquilo que ele tinha feito, tá ligado? Não que isso que ele esteja fazendo agora se compare com aquilo que ele fez no passado, tá ligado? Claro, o cara vai... Com certeza ele vai ficar frustrado, mano. Vai ficar frustrado por conta do técnico, porque o time não tá fazendo as coisas do jeito que ele queria, tá ligado? Ele já não é, ele não é o primeiro jogador e também não vai ser o último jogador a agir dessa maneira quando ele não tá satisfeito com o que tá acontecendo ali na franquia. Um exemplo disso aí é o próprio Vince Carter, mano. O Vince Carter, antes dele sair do Toronto Raptors, ele começou uma temporada ali fazendo médias de, sei lá, acho que abaixo de 15 pontos por jogo, tá ligado? Estamos falando na época ali de ouro do Vince Carter. E assim que ele foi trocado do Toronto Raptors pro New Jersey Nets, o cara estourou fazendo média de 29 pontos por jogo. Então realmente, eu acho que o Ja Morant, ele tá querendo dar um recado. Ele tá querendo realmente ser trocado. Mas eu acho que assim, antes de você ser trocado, você tem que provar o seu valor, né? Não que ele já não tenha provado, mas provou lá em 2022. Porque de 2022 pra cá, é só problema, cara. É só problema. E problema que nenhuma franquia da NBA quer assumir, tá ligado? Porque não vale a pena. A gente vê todas as franquias aí, todas redondinhas aí, com um plano não um plano de jogo, mas um plano de futuro ali, um plano de desenvolver os jovens. E aí você coloca um cara como esse naquele time,
fica complicado, cara. Fica complicado. Mas na minha humilde opinião, um time assim que eu falei, putz, mano, se cair nesse time aí da liga e dar certo, talvez seja o Minnesota Timberwolves, tá ligado? Como eles vão fazer isso, eu não sei, tá? Mas assim, a gente vai ter ali Ja Morant e Anthony Edwards junto. Vai ser um problema aí pra diretoria. Se a diretoria já consegue lidar com Anthony Edwards, não vai ser difícil lidar com Ja Morant. Mas acredito que seja um lugar onde ele seria feliz, vamos dizer assim, tá ligado? É um lugar onde eu vejo. E talvez o Miami Heat, tá ligado? Se ele tomar vergonha na cara, eu acho que o Miami Heat é um excelente time aí pro Ja Morant poder se recompor, se recuperar e poder fazer uma incrível temporada. A gente vê aquele Ja Morant que a gente gosta, aquele Ja Morant que a gente acompanha desde o high school, que é o Ja Morant dos highlights. O Ja Morant, ele tem o potencial. A gente lembra de quando era aquele embate sempre Memphis Grizzlies e Lakers, daquele Memphis Grizzlies lá, junto com o Dillon Brooks, junto com o Desmond Bane, tá ligado? Aquele tá ligado? Que os caras ficavam no corredor fazendo... Mano, aquilo ali era zica demais, mano. E o Ja Morant era o cara ali, tá ligado? Então a gente quer, mano. Eu falo isso porque eu realmente quero ver esse Ja Morant de volta, tá ligado? Mas o cara não se ajuda. Então fica difícil, cara. Aí vai ficar sempre aqui assim. Aí passa um tempo, aí vem eu aqui fazer vídeo de novo, falando de Ja Morant. Ah, porque o cara não sei o que, o psicológico, não sei o que lá. Ah, porque o Ja Morant fez isso. E a gente nunca vem aqui pra falar igual antigamente. Eu fiz bastante vídeo já do Ja Morant, elogiando o jogo dele. Mas os últimos vídeos, os últimos 4 vídeos que eu fiz do Ja Morant é falando sobre polêmica, tá ligado? E é inacreditável, cara. É inacreditável. Mas enfim, fica aqui o meu desabafo sobre Ja Morant. E, rapaziada, acompanhe o Conexão NBA toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia. O seu Globo Esporte de basquete. Vamos deixar desse jeito, o seu Globo Esporte de basquete. Tá muito da hora o programa, você fica sabendo de tudo que aconteceu na NBA na rodada anterior, também as coisas que estão acontecendo na semana, a gente faz um esquenta pra rodada daquele dia também. Então, mano, bateu aquela fome, horário de almoço, meio-dia, sintoniza lá no canal do The Playoffs Conexão NBA, que estaremos ao vivo falando de muito basquete, certo? E também o canal Marginal Influencer está de volta, tá? Tô postando vários vlogs lá, tô curtindo bastante o feedback de vocês. Então é isso aí, rapaziada. Queria deixar o meu desabafo aqui sobre o caso de Ja Morant. Vou fazer mais alguns vídeos aí também essa semana, falando de lance livre e de andadas aí, que foi uma polêmica. Já era pra eu ter feito na semana passada, mas eu vou falar sobre esse assunto também. E vamos falar de Chicago Bulls e Josh Giddey, porque os caras os meninos tá vindo bravo, certo? Então é isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, domingo tem tier list e é nóis. Tamo junto.